Noite, chegando um pouquinho atrasada, mas vamos continuar, vamos conseguir fazer a live hoje. Probleminhas técnicos. Bem, hoje a live com um tema diferente, né? Um tema que vai nos acompanhar aí por alguns meses. Nós vamos fazer a nossa interpretação, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. A cada sexta-feira a gente vai ler um conto, vamos fazer na sequência. Sempre a gente teve muitas mulheres que pediram, né, para fazer na sequência. Às vezes a gente já estava no terceiro conto e a pessoa vinha e falava: ah, mas eu queria desde o início. Gente, a hora de começar desde o início é agora. Então, é que a gente trabalha com esse livro já faz 2 anos, né, com Roda de Mulheres, e a gente sempre usa, né, no trabalho da Clarissa como a base, e em cima disso a gente faz uma interpretação muito nossa do Tecido da Essência também. Ah, mas o trabalho dela é um trabalho primoroso. E como a gente gosta muito, já teve vários tipos de estudo desse livro, a gente decidiu trazer aqui para as lives, e como a Dê falou, de uma forma agora correndo, certinho, com todos os capítulos. Antes a gente estudava eles variados, né? E já teve de tudo, né? A gente já chegou a fazer a sequência inteira, depois a gente começou a fazer como que um sorteio, né? Sim. Cada dia um diferente. Agora, primeira vez que a gente está fazendo aberto. Sim, é a primeira vez. Né? E normalmente, como a gente costuma trabalhar esse livro, né? É importante a gente iniciar falando qual é como a gente faz o trabalho, o método que a gente trabalha, ok? Não é uma coisa de fazer uma leitura geral, a gente não tá aqui para fazer leitura, nem quem quiser acompanhar esse trabalho, tanto assistindo ao vivo, quanto a gente vai deixar gravado, tá? Então, quanto mantendo as gravações, não precisa ler o livro obrigatoriamente, tá? O que a gente faz é o seguinte, a gente lê o conto ou a gente interpreta o conto, depende do conto, porque a gente aqui tem uma quantidade de horas X, né? A gente só pode fazer 1 hora e às vezes tem contos que são bem longos. E os contos menores a gente prefere ler na íntegra porque o conto, ele é uma chave para a entrada do inconsciente, para a entrada das nossas emoções. Então, muitas percepções a gente consegue captar no inconsciente, até fora do que a gente entende do conto, só pela leitura, tá? Então, quando a gente puder fazer ele inteiro, a gente vai fazer, quando não, a gente vai fazer detalhes, mas mesmo assim vai dar para entender esse contexto. Depois, a gente sempre pede, né, que quem estiver acompanhando ao vivo, que vai poder falar, quiser colocar nos comentários o que sentiu, como esse conto mexe com você, porque cada conto é muito individual, né? Vai entrar muito na particularidade de cada mulher. O feminino, ele é subjetivo, ele trabalha com o subjetivo, então para cada mulher ele vai vir de forma diferente, vai mexer com determinados botõezinhos, determinadas questões internas de cada um de forma diferente. Então é muito rico compartilhar essas sensações. Então a gente convida para quem estiver assistindo e para quem assistir depois e quiser deixar o registro do que sentiu, como sentiu aquele conto, ficar à vontade, o né? que veio à tona, né, desse oceano do inconsciente, né? Sim. O que apareceu para você? Para cada mulher é um despertar diferente, né? Algo que vem que na maioria das vezes precisa ser tratado, olhado, né? Ressignificado muitas vezes. É muito legal. E para começar, né, e depois que a gente faz essa leitura, só para avisar a metodologia do trabalho, depois que a gente faz a leitura do conto, a gente começa a fazer uma análise. A gente traz a análise do livro, a gente conversa, tá? E também fala um pouco da nossa ótica, da nossa experiência com as mulheres, já desses 2 anos trabalhando diretamente com Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Esse livro. Okay? Oi, Gil, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos começar o conto, né? Sim. Tá? Então, esse em especial vai ser lido, porque ele é curto e ele é bem impactante. Então, o que a gente pede agora é que a gente ouça com a alma, tá? Isso que é importante.
Uhum. Pode ouvir com fio de cabelo, com o ouvido do coração. Vamos lá, La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto, de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda. E demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar, cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenhas e de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Roceira, a Mulher dos Ossos, La Trapeira, a Trapeira, La Loba, a Mulher Lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira, esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar, a bela escultura branca da criatura já disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e uma porção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. Enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo, de repente, é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que, se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol e, quem sabe, esteja um pouco perdida, cansada, sem dúvida, você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo de alma. Esse conto é sempre impactante, né? É o primeiro conto do livro Mulheres que Correm com Lobos. Esse livro, para quem não conhece, né, nunca acompanhou o livro, ou nunca acompanhou o nosso trabalho, né, do desenvolvimento do livro, a cada capítulo ela inicia com um conto. E esse conto, como a gente falou no início, é a chave para a gente trazer as sensações, trazer o nosso inconsciente, o que o nosso inconsciente vai nos trazer dentro dessas sensações ao ler o conto. Então, é muito interessante a gente perceber o que vem na nossa mente, qual é a parte que mais nos chama a atenção,
se alguma coisa de nós mesmos nos chama. E assim, esse conto é um conto que arrepia, né? Pra mim, ele sempre arrepia, né? E normalmente quando a gente está com as mulheres, né, na roda, quando a gente fazia as rodas de mulheres com esse livro, era um conto que todas ficavam encantadas. A Gil tá falando que é um livro muito profundo, sim. Esse livro, ele é profundo. Aqui a gente trabalha ele só há 2 anos, assim, só o nosso trabalho em conjunto. São 2 anos com esse livro. E só fora a parte particular, né? Então, é um livro e ele não para. Se a gente continua em cima dele, ele cada vez mais tem algo para nos ensinar, né? E a cada capítulo. E eu falo que é a cada aí ela Loba que ensina. Para mim, esse livro, esse primeiro conto, La Loba, ele é por que ele é a porta de entrada, né, desse livro? Porque ali fala da essência feminina que nós estamos resgatando. Dessa essência selvagem, né? Exato. Que está ali impregnada nos ossos, na parte mais dura do nosso corpo físico, né? Tem algo bem de ancestral, né? Nessa imagem, né? Do lobo que vira mulher depois, né? Quando a gente pensa como estamos partidas, né? Como a nossa essência feminina, ela se partiu e nós mesmos acabamos não nos reconhecendo. Eu acho que tanto das duas óticas, acho que esse conto ele fala muito, principalmente de uma mulher que já viveu um tempo e teve que deixar muitos sonhos, teve que realmente a vida, né, aquela questão da vida realmente se perdeu um pouco e vai se deixando no caminho, quando ela fala desses ossos que estão enterrados, quanto o nosso próprio eu feminino, que todas as mulheres que nascem no mundo, que é um mundo que não é tão agradável para uma situação, para a vibração do feminino, né? É um mundo em que a energia está no desequilíbrio. A gente acaba se partindo sem perceber, né? Se deixando nossos ossos, né? Os nossos ossos que são a nossa estrutura, como a André falou, ela se perde, né? Nós nos deixamos nos perder porque a nossa estrutura fica ali, soterrada, em meio a toda essa ideologia e toda essa energia, até pensamento, dentro desse mundo que parece que não nos pertence tanto, né? Ainda bem que dentro de nós, em algum lugar da nossa psique, tem uma velha sábia que está disposta a recolher os ossos, que sabe de tudo isso, né? De todas as partes nossas que estão perdidas, fragmentadas, e se encarrega de recolher esses ossos, né? Maravilhoso. Sim, é maravilhoso. É importante a gente comentar que existe 2 formas muito peculiares de entender-se um conto, tá? Isso a gente vai usar para todas as nossas lives, então a gente vai sempre comentar alguma coisinha sobre isso. O conto, a gente pode entendê-lo no sentido, entre aspas, literal, porque não dá para ser muito literal dentro de um conto, mas assim, você entende ele externamente, eu gosto de colocar. Então você vê os personagens, você coloca o personagem ali agindo e você se colocando na vida como personagem, ou você pode entender o conto de uma forma interna, que eu gosto mais ou menos de exemplificar, como você é o conto inteiro. Todas as suas partes, elas fazem parte desse conto. Então, quando a gente entende, assim, de uma maneira mais ampla, né, esse capítulo, e vê que há muitas mulheres que se perdem, né, como a gente comentou, e entende que estão ali, seus ossos, né, simbolizando seus ossos, simbolizando a sua energia feminina que está mutilada, muitas vezes desacreditada, muitos sonhos foram soterrados, ela já se perdeu de si mesma, ela não se conhece, e está ali só os ossos.
e ela precisa remontar, a gente até pode ver como uma sensação externa, né? Que você é a mulher e tem toda aquela situação do externo. Mas a gente pode entender também no nosso interno, tá? Quando a gente pensa que ali todas essas personagens, o próprio deserto, o caminhar no deserto, o que é o caminhar no deserto? Quando eu sou o deserto também, o deserto é o que? Algo que está ali, que já não tem, que é um terreno mais difícil, Árido, né? árido, então é um lado seu que já está muito castigado e que você precisa fazer com que torne vida, né? Porque o deserto, ele tem a vida dele, não está tão aparente, está escondida, né? Então a gente pode falar que a gente está falando de algo que não está muito aparente, que está escondido, tá? Quem é que caminha nesse deserto? La Loba. Então, nesse ambiente mais árido, escondido, que deve estar lá dentro da nossa entranha, mesmo, no nosso psiquismo, que ela fala entranha, me vem a palavra entranha, né? Não como que ela fala. Aí, dentro desse nosso psiquismo e da própria nossa energia, né? Existe essa vibração, esse ser, que eu não quero pôr como não é dando um nome, né, de aqui ele está caracterizado como a Laluba, a velha, né, mas ela é uma vibração ali, é algo ali que contém, uma energia que contém algo ancestral nosso, que nos conecta a algo instintivo, algo até que nos auxilia a viver, uma força de vida muito grande. É como se é um saber interno que vai além de nós mesmos, que nós não controlamos. Ele simplesmente existe e está lá. E como é algo ancestral, é um saber além do nosso consciente, é algo que a gente não controla. Ele não é bonitinho, porque ele não está dentro de um padrão, tá? É algo mais animal. É algo, às vezes, que pode parecer feio mesmo, asqueroso, como é a descrição, né, de La Loba. La Loba, ela não é convencional, aliás, ela não é nada convencional. Faz barulhos estranhos. Exato. Não é muito... A beleza não é seu forte. Ela parece mais um bicho do que uma pessoa, né, quando Sim. você vê o conto. É porque esse lado nosso, ele não é bonito. Ele é vital. Ele precisa ser acionado, mas ele não é simples de ser chegado. Ele está num terreno difícil, voltando ali no deserto, e ele não é bonito, ele pode nos assustar, né? Mas quando a gente permite La Loba fazer o seu trabalho, qual é o trabalho dela? Recolher os nossos ossos, nos reconectar cada parte que foi deixada, cada parte que foi perdida no tempo, dentro de eras de sociedade ou dentro de uma própria educação de vida, independe do que se perdeu ali. Ela vai reconectando internamente dentro da gente, vai trazendo osso a osso. E o que é mais bonito nesse conto é o ritual que é feito para a reconexão desses ossos, né? La Loba acende o fogo. O símbolo do fogo ele é riquíssimo em símbolos, tá? Mas aqui eu gosto de trazer que ele é a vida, né? Ele é a própria pulsão de vida, Sabedoria. né? A sabedoria, algo sagrado, né? Uma essência sagrada ali. Então ela se conecta a esse sagrado, né? Ela faz a fogueira. O fogo a gente nem sabe muito se é dessa dimensão ou de outra, né? Ele se perde ali entre o meio. Então a gente está trabalhando. Isso já mostra o quê? Já mostra que nós estamos trabalhando com outra característica de um mundo. A gente está trabalhando com o subjetivo, tá? Então isso ela já traz bem claro, logo na abertura, que o feminino não é lógico. O feminino é subjetivo. O universo tem duas características. Tem uma característica objetiva, que é onde a gente aprende, né, no nosso dia a dia, na nossa vida prática, na nossa escola normal. E essa característica objetiva, ela faz parte de uma vibração de energia masculina e que socialmente ela é realmente a mais acessada, a mais fácil da gente decodificar.
Mais aceita. mais aceita também. Só que o feminino, ele vibra numa energia subjetiva. Ele traz o subjetivo. E assim, volto sempre a falar, não existe melhor ou pior. São apenas diferentes que se completam. E precisamos dos dois, ok? Se estivéssemos no equilíbrio, teríamos essas duas vibrações de forma equilibrada. Exato. E o subjetivo, o feminino, seria mais aceito pela sociedade, coisa Sim. que a gente sabe que não é bem assim, né? Então, eu fiz esse paralelo aqui que eu não gosto de comentar. Por quê? Para a gente continuar entendendo toda essa linguagem. Então, quando ela sona o fogo, ela liga aquela roda, ela começa o ritual, ela está nos remetendo a rituais antigos do passado, a trazendo experiências vividas dos povos antigos, que é essa linguagem arquetípica que ela usa, que a loba usa. É quase como ali ela está trazendo ali um inconsciente coletivo junto. Que música é essa que ela canta, Isso, né? é algo sagrado, e ela começa a fazer ali o ritual da música, do fogo, que a gente remete aos xamãs, remete a toda a história de todos os povos, independe de que lugar do mundo foi, independe de qual cultura, independe de qual época, todas as culturas têm seus rituais, que se conectam com alguma coisa, com algo divino. Eles nos trazem uma característica subjetiva, eles trabalham a energia do feminino, então eles nos ligam com algo maior, algo sagrado. E La Loba vem trazer essa linguagem, está falando para cada mulher, falando assim, mulher, se você quer juntar seus ossos, você precisa se integrar. Não, se entregar mesmo. Entregar, então é entrega. Se entregar, Você precisa fazer uma entrega de si mesmo para o seu subjetivo, para o seu sagrado, entendeu? Reconectar esse feminino, trazer toda essa potência, essa força que está perdida, pensando nos ossos, você precisa se entregar, se entregar. Deixa fluir. Isso, deixar fluir, maravilhoso. Então, aí eu já começo a ouvir a música dela fazendo, né? Para mim é um tambor que bate maravilhoso ali e traz, né? E a questão da música é muito interessante. Tem toda uma magia, né? E conforme ela vai cantando, e a gente sabe que a palavra, ela tem uma força muito grande, né, no que fazemos. Tudo inicia no campo mental, no pensamento, né? Mas eu diria que o segundo passo está no verbo, né? A gente fala antes algo que a gente quer criar, né? Sim. E é muito interessante que os ossos vão criando carne, é aí que ela canta mais ainda, né? Eu acho que essa parte fala um pouco de persistência também, né? Quantas vezes a gente pode estar começando um projeto e acha que, talvez não dê certo, não sei, né? E desiste do cantar, né? Tem que cantar com ritmo, com vibração, com persistência, até sair livre floresta dentro, né? E é muito forte essa questão também da música, porque ela não fala qual é a música certa para cantar naquele ritual. Ela fala que é a música da alma. Cada um tem a sua própria melodia. Sim, a sensação que dá é que ela não sabia que música era até começar a cantar. Porque ela começa a pensar que música ela vai cantar, mas eu sinto assim que é assim um vazio, é algo ali que nasce na hora que ela começa a abrir a boca. Acho que ela nem pensa, ela sente o que ela vai cantar dependendo do grupo de ossos que ela tem, né? O grupo de ossos ali vai direcionar a energia pro cantar, e aí aquele grupo de ossos, aquela loba que vai sair dali, ela tem suas características. Então, o que é muito bonito, que é muito interessante a gente ver nesse conto é exatamente isso. É trazer ver o quanto ela
entende a sua música da alma. Uhum. Então, observar realmente qual é a música, né? Aí eu vou dar para falar com a gente, que a gente começa a falar Sim. e a gente quer falar. responder. Pode falar com a... Ela já tinha comentado há mais tempo, né, que é incrível o modo que vocês aprofundam no conto, aprendendo muito. Que bom que tá gostando. A gente agradece muito de coração. E agora dessa última referência que a gente falou sobre ela pensar na música, né? Você comentou que ela segue pela intuição. Com Exatamente. certeza. E a intuição, ela é intimamente ligada com o feminino, porque ela é conexão maior. Até no próprio livro, o conto, tem um conto e um capítulo inteiro que fala exatamente sobre intuição, tamanha importância ele é para o feminino, tá? Para a energia do feminino. Então, ela segue realmente a intuição, porque você tem que seguir sua alma e entender qual é a sua música. Quando você respeita a sua melodia interna, pensando na música de La Loba, pensando que na tua harmonia, no seu feminino e como ele se conecta a você vive da sua forma única e ganha força. Exatamente, você vai se montando, né? Força, corpo, pelo, como ela fala, né? Do lobo se formando. Você vai voltando à vida, a sua vida. Você não é um joguete ou nada, entra num padrão. Você está entendendo qual é a sua real conexão com a vida que você tem. Outra coisa, não é nem paralela, vou voltar um pouquinho só na história que eu acho bem interessante, é quando fala que ela está descalça, e no livro em específico tem uma parte que ela fala exatamente muito sobre isso, que é enxergar com os pés, tá? Porque a forma que ela vê é com os pés, ela anda, né, descalças. E quando você anda descalço, porque a gente a gente acostuma a andar sempre de sapatos e a gente usa pouco os nossos sentidos, a gente usa muito a visão, né, a audição que eu acho que tem mais, e o tato mesmo, a gente está desaprendendo a usar o tato. Então, o andar descalça, você está sentindo a terra, sentindo o ambiente, o que você pisa, você está observando também. Você olha com o seu tato, né, com o seu corpo todo. Então, essa conexão corpo feminino e saber olhar além dos olhos, né, que aí você remete a não só o lógico, mas olhar o que não é olhado, olhar o sentir, né? Olhar o chão que pisa. Aí a própria autora, nesse sentido, ela conta uma coisa que eu acho muito interessante, que eu não lembro se é uma índia, é alguém que sempre viveu descalço, né? E aí colocaram deram sapatos para ela. E a sensação dela foi assim, nossa, eu não consigo mais enxergar, não estou enxergando onde eu piso, porque parece que ela tirou a sensibilidade, né? Então eu achei essa conexão muito interessante para a gente entender que essa observação que a gente tem que fazer, para a gente fazer esse recolher de ossos, para entender a música, para começar esse processo, esse ritual interno de cada uma de nós, ele vem de um olhar não só dos nossos olhos, ele vem de um olhar de sensação, olhar do tato, sabe? De mais do que os seus sentidos mais aguçados, e aí a intuição, quer dizer, assim, o sexto sentido, né? Os outros sentidos também, porque a gente sai de um campo lógico. Uma sensação ali que está também no corpo energético, né? A gente sabe que... Eu aprendi quando fui estudar radiestesia, que principalmente as mulheres, a mulher pode ser um pêndulo vivo, né? É só vestir uma saia, você tem ali um triângulo abaixo da sua cintura e seu chakra básico está direto em contato com a Terra, captando as vibrações energéticas da Terra, né? Então, quando ela fala isso, eu acredito que não seja só também o sentir na pele, mas é algo de energético também, né? Que uma sola de borracha, por exemplo... Ela
A borracha, ela tira qualquer energia, né? Ela é isolante, Isola, né? Ela é isolante. Exatamente. Então, isso é muito, assim, se a gente for ver, tem tantos detalhes que dá para trazer, né, nessa visão. A própria saia tem muita conexão com o próprio feminino, usar a saia, até por causa da energia da terra, né, do chakra básico. Mas aí a gente pode usar, isso aí vai para uma outra, senão a gente vai devagar aqui, né? Voltando aqui até para nossa pra questão do Horário. voltando aqui até a questão do conto, né? É o Tem. seguinte. Não tem, dá pra gente falar. Aí, quando a gente trabalha, ela tá trabalhando a música, né? A gente estava na parte da música e ela conecta esse ritual e vai vindo, a gente vai sentindo a energia sendo feita. E aí sim, quando a loba tá formada, ela consegue correr, né? Correr em liberdade, em conexão ao sol nascente, né? Eu vejo ali o deserto, um lobo, uma mulher meio lobo, assim, correndo livre, linda, dá uma sensação assim maravilhosa. E o que é isso? É aí você se colocando de verdade no mundo, né? Você se apropriando do mundo dentro do seu eu, né? Não gosto de falar muito da sua verdade, porque eu acho isso limita, ok? Eu acho assim, a verdade, quando a gente trabalha verdades e coisas assim, eu acho que existe algo maior, que é uma verdade universal, uma verdade sagrada, e existem níveis de interpretação dela, que aí a gente tem uma questão mais social. Mas quando a gente não fala da nossa essência interna, a gente se conecta a essa verdade maior sagrada de todos, mas a gente tem a nossa forma de tratá-la no mundo. Então a gente coloca de verdade esse nosso DNA único no mundo, né? Traz essa energia do feminino. A mulher, ela se reconhece nessa energia e se coloca no mundo de forma única, com a liberdade de ser quem é, né? De ser quem é. A Gil fez uma pergunta. Tá. Como podemos buscar ouvir mais e sentir a nossa intuição e toda essa parte sensitiva que temos no nosso feminino profundo? É um trabalho grande, terapêutico, tá? Porque é o trabalho do autoconhecimento. Tá? O que a gente dá de muitas dicas aqui para começar a fazer esse trabalho, né, que é essencial. Primeiro, a gente sempre aconselha um diário. Como a gente fala, e que mostra também aqui no conto, a mulher, ela tem ciclos. Tá? Nós somos de ciclos, nós temos diversos momentos internos, e a gente primeiro passa a entender esse interno nosso. Tá? Então, entender os nossos hormônios são importantes, como a gente está a cada ciclo menstrual, entender a nossa conexão e o outro, entender qual a nossa conexão também com o mundo em que a gente vive, se a gente está na família que a gente está, nas pessoas que se relacionam com a gente, quando a gente se irrita mais, quando a gente está mais favorável, tudo isso são pistas. Outra questão que a gente fala muito para se colocar, que é esse recolher de ossos, tá? Esse trabalho de recolher de ossos. Outra questão que a gente fala para se observar é o que eu gosto e o que eu não gosto. Isso é muito importante. Entender, desde o mais simples, do paladar, que tipo de comida eu gosto, que tipo de comida eu não gosto, que tipo de ambiente eu gosto, né? Se eu gosto de ambiente mais fechado, se eu gosto de ambiente mais aberto, que tipo de relação eu gosto com as pessoas, se eu sou uma pessoa que gosta de ter muitas pessoas, que gosta de sair mais, sou uma pessoa um pouquinho mais quieta, e mesmo assim, quando eu gosto de um, gosto de outro, às vezes eu tô mais para uma questão para outra. Por que eu tô assim? Será que a lua tá de uma forma? Será que que momento que eu tô do meu biológico? Todas essas observações fazem parte para você se colocar nesse diário. Tudo, filme que te emocionou, filme que você não sentiu nada, cenas importantes,
Por quê? Porque isso é um trabalho de autoconhecimento. Então, esse é o início. Esse diário, no nosso trabalho aqui do Ter Sem Essência, a gente sempre aconselha, né? Quem faz esse trabalho mais a fundo, a gente sempre aconselha a começar esse diário e em cima disso você vai trazendo esse material para você. Anotar sonhos também é muito interessante, Sim. tá? E essa questão da intuição, especificamente, eu acho que é encarar ela mesmo, entendeu? Eu muitas vezes faço perguntas e a Marina olha pra mim, não sei. E eu falei, não, eu tô perguntando pro universo, né? Eu já vi muitas críticas a respeito disso, de joga pro universo, né? As pessoas criticando, mas funciona. Tipo, tentem, vocês vão ver que realmente funciona. Muitas vezes eu não sei a resposta de algo, eu quero saber. E eu pergunto em voz alta, eu jogo para o universo a pergunta do que eu quero saber e muitas vezes a resposta vem. Até vou contar uma coisa pessoal, recentemente eu fiquei com um problema gástrico-intestinal, meu intestino soltou, eu fiquei muito mal por dias, né? E se repetia, e eu tava achando que era água, e eu fiquei buscando identificar o que poderia ser. Já estava um bocado cansada, eu demorei para acessar a minha intuição. Teve um dia que eu olhei para o meu corpo e perguntei o que está acontecendo, por que eu estou passando tanto mal, né? E na hora a minha vesícula doeu, a região onde fica a vesícula, porque eu não tenho mais vesícula, eu tirei, né? E aí eu comecei a conversa, né? Ele começou a doer, eu comecei a conversa. Aí mas por que tá doendo a vesícula? Eu nem vesícula tenho. Aí eu me liguei, né? Que quando eu tirei a vesícula, eu comecei gradativamente a comer gordura, porque a gente não pode comer gordura depois que tira a vesícula. Só que eu falei, eu não quero, né, isso. Eu quero poder comer, né, sem tanta restrição, né? E fui aos poucos, só que chegou uma hora que eu me perdi, eu não percebi que eu estava comendo muita gordura, né? Tava em excesso. E aí o fígado solta bile, eu não tenho a bolsinha, né? O corpo reclamou. Aí aconteceu tudo isso. Aí eu entendi. Então, assim, não foi uma intuição que veio naturalmente, mas eu fui lá e perguntei. Eu um dia parei, né? E perguntei pro meu corpo, né? Aí a intuição vem, e a intuição vem em forma de dor mesmo, né? Aí é que tá uma questão. É importante aprender a compreender, a ouvir a intuição. Ela não vem de forma lógica. Ela lembra, a gente está trabalhando o universo feminino é subjetivo. Então não adianta você falar assim, a resposta não me veio porque eu não entendi. Você tem que ficar atenta. Ninguém soprou no meu ouvido essas coisas que eu tô falando. Eu fui percebendo, né? E foi fazendo sentido. Aí eu mudei a minha dieta, pronto, passou. Eu comecei a amenizar a minha dieta, depois comecei a voltar com a gordura, né? Gradativamente. Estou bem. Eu ainda estou bem. Mas com a ajuda aí da intuição, e que eu agucei. Né? Eu acho que isso se encaixa muito naquele momento que a gente falou de ouvir com o corpo. Né? A gente entender com os outros sentidos, aprender a ouvir. Então, quando a gente para se observar, fazendo esse diário, fazendo essa autoanálise, é um momento de você se dar um momento para se ouvir, porque a gente vai vivendo todos os dias com tanto compromisso, imerso nesse universo lógico, né? Que a gente se esquece de olhar pra gente. Então, o momento que a gente para e respira, fazer a meditação também, a gente tem todo um trabalho de meditação que a gente acha maravilhoso. Mas assim, são momentos que você para da forma que você acha mais viável para você, trazer esse auto-olhar. E esse é um trabalho de autoconhecimento que vai fazendo você acessar cada vez mais o seu feminino. E pede conversa com você, pede mesmo, pede para entender, pede para acessar, sabe? O que você não está entendendo, pede para vir a resposta e se abra para ouvir. Você vai ver que essa loba interna nossa, ela mostra.
Só que às vezes, igual você falou, vem numa dorzinha. Às vezes mostra algo que a gente não quer ver. Tem que saber se é aquela coisa que você pediu, vai vir. Você só precisa entender o que você vai E a querer. intuição é uma coisa muito curiosa, né? Porque ela não vem assim desenhada e não vem também de uma forma lenta. Geralmente ela vem assim com um raio, né? Pá! E a gente é tomada por uma coisa que parece que é um saber. A gente sabe ou que tem que fazer algo, ou que não pode fazer algo, ou que algo vai acontecer, né? Quando esse saber vier, aí é ouro. Aí é importante a gente também seguir a intuição, né? O ruim, se é que é ruim, né? É que ao seguir a intuição, você não sabe o que seria se não seguisse, né? Entendeu? Não? A intuição muitas vezes vem como uma determinada ação que você sabe que tem que seguir, né? Só que você tem escolha. Você é tomado por uma sensação, que é a intuição. Agora, se você vai seguir essa intuição ou não, é uma escolha sua, né? E aí, no início, quem está aprendendo pode, de repente, não seguir a intuição para ver o que acontece, por exemplo. Aí a gente... Isso hoje eu não faço mais. Estou só dizendo. Quem tá... Eu, no início, querendo testar, eu cheguei a fazer isso. É engraçado que a intuição... É que a gente tá falando bastante de intuição. A gente até vai ter uma capítulo bem a fundo de intuição, né? Aqui, quando a gente trabalha feminino, a gente trabalha tudo, inclusive a intuição, né? Uhum. Mas eu lembro uma vez, né, que eu pedi a mesma coisa, assim, eu queria ver, eu queria entender o que estava acontecendo, também um problema que eu estava tendo na vida, prático. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e eu pedi mesmo também, assim, eu pedi aquela questão que você abre para falar assim, olha, por favor, me mostra, pedindo para mim mesma, para entender, né, essa minha energia. Me mostra o que eu tenho que fazer, eu não estou entendendo, né, para caminho seguir. Mas eu quero, ainda, olha só, pessoa, mas me mostra de uma forma que eu entenda, desenha para mim, certinho. Eu sonhei um sonho que tava lá falando como fazer, em forma de desenho, sabe? Foi literal, foi muito engraçado. Quando eu acordei, eu entendi, eu falei, nossa, tava desenhado. Pedido realizado. Olha desenhou só. Até. Não, brincadeiras à parte, isso foi real, tá, gente? Foi uma coisa que aconteceu realmente. Mas pra gente entender que nós temos acesso a muito mais energias e muito mais questões que a gente desconhece dentro de nós mesmos. A gente só tem que se permitir, tá? Entender. Porque o que a gente sabe, o que é ensinado na nossa vida prática, o que o mundo nos coloca, ele é tão pequenininho perto de um todo, né? Então, a gente realmente traz como convite do reconectar ao feminino, reconectar uma energia subjetiva, uma energia sagrada que a gente perdeu durante muitos e muitos tempos. Então, até quando a gente faz os nossos rituais internos, a gente vai falar cada vez mais desses rituais internos nossos, não significa que você vai seguir uma receita. Essa questão de seguir receita é muito ainda do lógico, entendeu? É quando você entende a sua música da alma, você vai fazer esse ritual interno seu, né? Que é entender que energia você acessa, se você vai fazer uma meditação para você, se você vai se colocar na natureza, de que forma que você gosta, será que você quer fazer um yoga para você realmente conectar? Então, vai ser muito pessoal de cada um o caminho, claro, né? Mas o importante é iniciar, tá? A Gil tá falando que vai além da mente, eu diria que está além da mente, né? Está mais ligado ao corpo emocional, ao chakra cardíaco, do que ao corpo mental. Então, nós estamos muito acostumados à mente. Uhum. A mente pra gente é fácil acesso. A gente aprende, a gente já nasce
aprendendo que a gente tem que deixar fechar, não chorar, né? Isso aqui não é importante, o que você está sentindo não é importante. Agora vai para a escola. Você aprendeu a tabuada? Você aprendeu a fazer os cálculos? Você aprendeu a ler e escrever direitinho, correto, a gramática? Então, não estou dizendo que isso não é importante, gente. Por favor, é importante. Mas a gente também tem que dar o devido respeito e a devida importância para o emocional, né? Eu falo assim, as aulas elas não podem ser só a gramática, a estrutura, ela precisa ser a poesia também, ela precisa entender, compreender os contos, os dois lados, né? Se você for pensar numa língua portuguesa, você pode escolher estudar a gramática, mas se você pega a sua gramática, você não faz os textos poéticos lindos se você não põe alma neles, né? Então, um tem que andar com o outro, né? Então, nesse sentido. Então, esse capítulo, ele é um capítulo um pouco mais... é um capítulo quase introdutório, tá? Ele inicia, mas ele abre as portas para essa jornada. É um convite esse capítulo. Eu vejo muito como um convite da própria autora, dizendo: vamos recolher os nossos ossos. A partir de hoje, a partir de agora, desse primeiro capítulo, é momento de se conectar com a loba, que é essa essência feminina selvagem interna nossa, a mulher selvagem que ela coloca no livro, né? E com ela a gente vai fazer esse passeio, essa jornada de alma por todo esse capítulo, por cada página do livro. O que eu ia falar, esse capítulo ele fala muito de instinto, de um instinto aí perdido, né, de ossos perdidos, né? E veio à tona a intuição. Então, que tal a gente usar a intuição, fazer um desafio à intuição para que ela nos traga a informação de que ossos são esses que estão perdidos, né? Qual o resgate que precisamos fazer de nós mesmas, né? Quantos ossos espalhados por aí tem? E também é muito interessante a gente aproveitar nesse resgate a buscar também a nossa música interna. Porque a hora que a gente entende esses ossos, traz também a música interna, sabe? Tente ouvir a sua música interna. Um outro exercício muito gostoso para soltar o feminino, para nos ajudar no feminino, é movimentar o corpo. Dançar é maravilhoso, movimentar da forma que você acha interessante, e eu acho que isso vai te ajudar também a rebuscar a essa música. Então, primeiro, o escrever, o diário e tudo mais, ele ajuda a parte dos ossos. Vamos entender quais são esses ossos. E aí permita-se soltar, permita-se entrar nesse seu ritual interno sagrado. Põe uma música e deixa o seu corpo movimentar. Dança, se entrega, sabe? Sem ninguém ver. Se quiser até apagar a luz, porque aí você mesmo não se vê, só se sente. E dança, e sente, sabe? Põe uma saia gostosa, uma blusa gostosa, que o seu corpo, sabe? Pode pôr lenço, você está sentindo textura, faz movimento. Tudo isso não é para você, é para você sentir cada vértebra do seu corpo. Eu particularmente gosto muito de dançar, né? E eu faço aula de dança. Também. A Gil também, maravilhoso. Eu faço dança também, escola de dança, né? Fazia, porque agora é só pela internet. Mas eu fazia dança de salão. E a professora falava muito, né, disso, que quando a gente começa a dançar, a gente começa a entender alguns tipos de músculos que a gente não usava antes, né? A gente tem algumas posturas e mexe em algumas vértebras e até alguns músculos realmente que não se usa normalmente. A gente está acostumado sempre a andar do mesmo jeito, a caminhar da mesma forma, a usar, sentar, tudo, mas movimentar quadril, movimentar braço, subir, descer, cabeça, tudo isso só com a dança mesmo, é muito interessante. Movimento circular. Então, a dança te permite você olhar para o teu corpo e o sentimento de cada parte do seu corpo, tá? Então, esse fica o convite, tá?
as duas, o recolher dos ossos e entender qual a música da sua música, né? Muito interessante. E, Gil, a gente agradecer você ter ficado aqui com a gente. Quer fazer os convites? Fazer o convite para nos acompanhar toda sexta-feira. A gente vai trazer um dos capítulos, um conto, na verdade. Tem capítulo que tem mais de um conto, né? A gente vai trazer um conto desse livro com essa interpretação, que é tanto que está no livro também, mas a gente traz coisas nossas, né? Do feminino. A gente até, só um detalhe, quem gostou de quem mais a fundo, leia, tá, o capítulo, porque tem muitas coisas. A gente faz uma junção aqui, mas assim, para ler é uma nova experiência. Leia, muito bom. E pedir aí para vocês ajudarem a compartilhar também, para mais mulheres saberem que a gente está começando o livro. A live agora, ela não fica só 24 horas, a gente consegue salvar ela no IGTV. Gratidão Instagram. Então, tem 7 dias aí que quem quiser começar dá para assistir essa primeira live e depois continuar no ao vivo com a gente. Gil, tá super convidada para vir toda sexta-feira aqui com a gente. E a gente está fazendo também umas séries de lives bem legais, diferentes, tá? Acompanhe durante a semana. Sempre às 20. Sempre às 20 horas. E agora acho que a gente pode até... A gente faz de segunda a sexta, né? Que sexta é especial Mulheres que Correm com os Lobos, né? De segunda a quinta é sempre um tema novo. Um tema novo. E semana que vem vai ter um horário diferente. Um horário diferente. Além dos das 20 horas, vai ter as lives às 20 horas. Do dia 18 ao dia 26, a gente vai fazer ao meio-dia com uma amiga nossa, que é a Angel, que é yogoterapeuta e professora de yoga. E nós vamos trabalhar o feminino, né? Vamos trabalhar as deusas e os 7 chakras, né? Então, os chakras são energias, pontos energéticos, tá? Que tem no nosso corpo. E nós temos as 7 deusas, que aqui a gente faz um estudo dessas 7 deusas sagradas, que a gente fala que são as rodas das deusas. E que quando a gente conecta todas essas deusas, a gente ativa a nossa essência feminina, né? Uma forma de ativar a nossa essência feminina. Então, a gente vai pegar e vai fazer a conexão de cada chakra para cada deusa. Fazer meio um sincretismo. Vai ser bem legal. Um trabalho bem diferente, bem autoral. Mas aí, segunda-feira, meio-dia, a gente falaremos disso. Tá? Só para avisar. Então, obrigada, gratidão Gil. Mesmo, Gil. Muito obrigada. Esteja aqui toda sexta. Obrigada a quem assistir depois também. Quem assistir depois. E quiser convidar mais gente. Loba! Linda! Todas nós, mulheres lobas. E nos vemos na sexta que vem. Bom final de semana. Beijo.